Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimentos CVM. E hoje nós vamos para a terceira semana do ano de 2026, com o episódio 3 das nossas carteiras de investimento. Neste episódio, nós vamos investir numa carteira de aposentadoria de longo prazo, tentando maximizar o retorno aí, sem previsão de retirar o dinheiro. Então é a carteira realmente para fazer o dinheiro multiplicar. Essa é a carteira número 1. E a carteira número 2 que a gente investe é a carteira de dividendos para um médio prazo, então 5, 10 anos. E aí a gente vai buscar ativos que estão gerando uma renda legal para a gente. A princípio, vamos reinvestir o dinheiro e depois a gente vai começar a colher os frutos, tá certo? Nas duas carteiras, os investimentos são apenas de R$ 100 por semana. Então, é um valor viável para qualquer investidor. Tá legal? Vamos começar. Primeiro a gente vai para a carteira de aposentadoria de longo prazo. Vamos lá, pessoal. Então a gente já está aqui no nosso sistema de visualização de carteira, né? O Gorilla. É um sistema que eu gosto bastante. Não estou sendo patrocinado nem nada do tipo. É um sistema que eu gosto bastante pela simplicidade e pela precisão dos dados. Muito simples de usar, muito preciso. E você pode, de forma gratuita, vai lá, você faz seu cadastro, já começa a registrar os seus ativos e a sua carteira. Beleza? Com relação às carteiras, nós temos duas e vamos começar pela de aposentadoria, né? De maximização de retornos. Ainda não está na hora da gente chegar aqui e verificar se o retorno foi condizente, compatível ou não. Isso não é o momento, está muito cedo e vai continuar muito cedo por um bom tempo. O que a gente deve fazer é acreditar no processo, que é construir um portfólio diversificado ao longo do tempo em ativos nacionais e internacionais. E aí entra o seguinte ponto: nós temos hoje, a grande maioria do dinheiro está em investimentos no exterior. Então, nessa carteira, para a gente dar uma balanceada em nacionalidades, né, vamos cadastrar a compra de um ativo brasileiro. E você vai perguntar, mas que ativo brasileiro, né? Vamos começar com uma ação. E essa ação, muitos consideram uma das melhores empresas que tem na Bolsa Brasileira. E eu não estou falando de Petrobras, Vale ou Banco do Brasil. Se você conseguir adivinhar a empresa, coloca no comentário aí. A empresa que eu estou falando é a VEG. VEG 3. Então você vê que a VEG é uma empresa exclusivamente ON Novo Mercado. Tá? Outras coisas que eu gosto da VEG, né, é que eu vou colocar alguns dados aqui, né? Eu fiz uma pesquisa. Isso não é análise de investimento nem recomendação de investimento. Eu estou apenas dizendo assim, por que eu escolhi a VEG? Tá? Eu, como consultor nessa carteira, por que eu escolhi a VEG? Primeiro, é uma empresa de 1961, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então, é uma empresa que tem um longo histórico no Brasil, é brasileira desde sempre e cresceu no Brasil. Apesar de ter crescido no Brasil, hoje ela está em 12 países, tem operação em 12 países e está comercializando seus produtos para mais de 140 países. Então é uma empresa nacional que se tornou multinacional. Uma empresa que hoje opera muito fora do Brasil. Né? Até vende ações na Bolsa dos Estados Unidos, se você tiver interesse em comprar por lá. Por exemplo, né? Para você ter noção do tamanho da VEG. Ela é líder no setor, muito líder no setor dela. Ela praticamente não tem nem uma grande concorrência na América do Sul, para vocês terem ideia, né? E ela tem um caixa altíssimo, ou seja, ela não opera com dívida, ela tem uma margem excelente de venda dos seus produtos e o caixa dela é muito alto. Com esse caixa alto, por causa da situação atual do Brasil, né? A Selic muito alta, banco quebrando, a gente vai ver empresas quebrando mais para frente. Por causa da taxa de juros alta que está no Brasil, é importante você investir em empresas que tragam esse tipo de segurança. Uma empresa que tem um caixa alto, ela não vai ter esse problema de será que vai quebrar, será que não vai quebrar, será que a dívida está sufocando a empresa? Nesse caso aqui você não tem nem que cogitar isso. A VEG é uma empresa muito tranquila do ponto de vista de caixa. E é uma empresa que, por conta disso, cresceu gigantescamente no Brasil. Nos últimos 30 anos, R$ 1.000 viraram quase 2 milhões, para vocês terem ideia. Se você investiu R$ 1.000 há 30 anos atrás na VEG, virou quase 2 milhões de reais.
Então vamos fazer. A data da transação foi feita hoje, a transação. A corretora, a nossa corretora no Brasil, que eu uso é o Nubank, tá? E aí, a quantidade são 2 ações da VEG, ou 25 não, 2 ações da VEG. E o preço de compra foi 46,06. A taxa da corretora, não é a taxa da corretora, é a taxa da B3. Vou colocar aqui, 003. Beleza? 92,15. Cadastrei. Vejam, 92,15. Se o nosso investimento é R$ 100 por semana, sobrou aqui 7,85. Beleza? Esse 7,85 nós vamos colocar na nossa poupança. Nossa poupança. E por que eu não coloco os 7,85 num CDB 100% do CDI? É porque logo logo a gente vai usar esse dinheiro. E esse dinheiro, tirando, vai pagar IOF em cima do saque e vai pagar também imposto com relação a qualquer rendimento que venha a ter. Então não faz nem diferença. Né? Em um valor pequeno, R$ 7, não vai fazer a menor diferença. Aí eu vou aqui como foi uma transação no Brasil, nesse caso eu vou colocar esses R$ 7,15 na poupança, como outra compra. Do dia 19, R$ 7,15. Cadastrei, bem simples, né? Vamos esperar o portfólio atualizar. A VEG já atualizou a VEG, já atualizou a poupança. Nós temos agora R$ 12 e um pouquinho em caixa, vamos dizer assim, né? E temos 3 ativos na nossa carteira. 2 no exterior e 1 no Brasil. A VEG nós conseguimos comprar 2 ações, no exterior apenas frações. Se a gente volta aqui para o dashboard, dá para ver que já deu uma diferença grande, né? A gente agora tem renda variável no Brasil também. Ao longo do tempo, nós vamos comprar outros ativos diferentes, interessantes para essa carteira, tanto no Brasil quanto no exterior, e a pizza aqui vai ficar mais divertida. E eu vou até gerar um relatório e fazer umas pizzas mais legais para a gente ver aqui também. Beleza? Vamos agora para outra carteira, a nossa carteira de dividendos de médio prazo. 5 a 10 anos, para dar aquela rendazinha mensal que todos os brasileiros gostam muito, né? Por incrível que pareça. Nenhuma surpresa aí, né? Mas aquela renda mensal. Então a gente vai para uma carteira de dividendos de médio prazo. Nessa carteira, como a gente vê aqui, essa aqui não é relevante, como eu falei, mas nós temos investimento no exterior e temos renda variável já no Brasil. E temos um pouquinho em renda fixa, né, que é o dinheiro que sobrou, a sobrinha, aquele restinho, né? O primeiro investimento é um REIT ou REIT americano, fundo imobiliário americano, equivalente, né? E nós temos também um fundo imobiliário brasileiro, RBVA. Nesse eu tenho 10 cotas, nesse aqui apenas algumas frações. E 3,94, 92, temos uma poupança no Nubank. Para cadastrar a transação, vamos repetir fundos imobiliários, mas não repito o investimento. Então vamos colocar um fundo imobiliário brasileiro na nossa transação de R$ 100 dessa semana. E o fundo imobiliário que a gente vai colocar é o FATN11. Atena. É um fundo imobiliário de tijolo, de imóveis. Isso é muito importante. Eu não gosto de fundos imobiliários que não sejam de imóveis, pelo simples fato de que você está comprando um produto diferente. Um produto de dívida, um produto de outra coisa. Não é imobiliário. Pode ser até dívida imobiliária, mas não é um fundo de imóveis. E eu me sinto mais confortável pela correção que um fundo de imóveis traz ao longo do tempo para a inflação, certo? O FATN é um fundo bem interessante. Por quê? Vamos a algumas informações, né? E isso não é uma análise, nem uma recomendação. É um fundo que ele criou uma estratégia diferenciada. Então, ele é um fundo de lajes corporativas, mas ele é um fundo que não compra o prédio inteiro. Ele compra salas. Então, ele tem salas num prédio, salas em outro, salas em outro. E são ao todo 58 unidades, digamos assim. Essas 58 unidades estão majoritariamente, quase que exclusivamente no estado de São Paulo, e são imóveis que eles chamam de plug and play. Eles fazem a adaptação do imóvel e aí alugam, certo? A vacância do fundo com esses 58 imóveis é extremamente baixa.
1,77, tá? No último relatório estava 1,77, mas no histórico nunca ficou acima de 5, 6%, que é uma vacância muito boa, excelente. 95% do patrimônio do fundo é imóvel. Então às vezes você pega uma pegadinha, você vai no fundo imobiliário e quando você vai ver o patrimônio do fundo é um bocado de coisa lá. É dívida, é cota de outro fundo, mas não é imóvel, entendeu? Então eu gostei do FATNA, FATN, né? FATNA, por causa disso também. Ele tem uma taxa de administração da gestão, né? Barata, compatível com o que eles fazem. Existem fundos que a taxa é incompatível e torna isso dispendioso para o investidor, né? E também ele para quem gosta desse tipo de dado, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, se ele vendesse todos os imóveis, em tese, ele conseguiria mais dinheiro do que o que ele tem de valor hoje no mercado. E isso acontece por quê? Porque as pessoas estão com medo por causa da situação do Brasil. Mas se a situação se estabiliza no futuro próximo, a gente vê esse fundo ganhar, fazer um ganho de capital, além do rendimento mensal que ele paga para a gente, o que é excelente. A data da transação foi hoje e a nossa corretora no Brasil é o Nubank, como vocês já sabem. A gente coloca aqui próximo, a quantidade que compramos foi apenas uma cota e o valor foi 85,29. Certo? Esse preço sugerido do Gorila é porque ele puxa do sistema, mas é sempre bom você dar uma olhadazinha na sua boleta e registrar exatamente, porque isso ajuda na questão do imposto de renda, você saber os valores exatos. E teve uma taxa da B3 que foi 0,03 também. Aí deu 85,32. Como nós investimos R$ 100 por mês, faltam aqui R$ 14,68. Esse dinheiro nós vamos colocar numa poupança para no futuro a gente conseguir comprar uma cota de fundo imobiliário que seja acima de R$ 100 ou outro ativo, investimento no exterior, no Brasil, que seja no valor acima dos R$ 100. Beleza? Então, 14,68. Cadastramos o FATN, vamos aqui na poupança e vamos fazer um cadastro dos 14,68 de hoje. Pronto, agora só vamos esperar o sistema atualizar para a gente ver como é que ficou, né, a carteira. Ver como é que estão os ativos. A atualização é rápida também, isso é legal no Gorilla. Quando você faz o cadastro de um ativo, a não ser que você faça múltiplos cadastros, né, que pode demorar um pouquinho mais. Mas aí quando... Ó, já foi, eu acho que já foi aqui. O FATN já foi inserido e a poupança também já está aqui, né, os valores. A nossa carteira agora tem mais renda no Brasil, né, renda variável no Brasil. O ideal é que aqui aparecesse como FI, mas quando a gente for fazer os nossos gráficos, aqui a gente vai ter uns gráficos legais e vai ficar bem mais fácil de você visualizar. Investimentos no exterior está menorzinho, mas a gente vai comprar no exterior futuramente. E temos um dinheiro já bom na poupança, né, para comprar cotas mais caras. Beleza? Quando a gente vê aqui na visão geral, nós temos agora duas carteiras com 300 e pouquinho, né? E com o tempo esse dinheiro vai crescer, a gente vai ter uma carteiras mais robustas. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Talvez você tenha alguma dúvida com relação à carteira, como é que vai funcionar essa série, qualquer coisa do tipo. Se você tiver, deixa um comentário aí que eu respondo prontamente, da melhor forma possível, e me coloco à disposição, né? Até semana que vem nós teremos semana 4. Me sigam para mais vídeos.